Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novas visitas de Nossa Senhora. Então, vou continuar aqui a fazer a leitura da primeira memória da irmã Lúcia, que dedica a Jacinta. E ela vai falar que Nossa Senhora vai fazer novas visitas à Jacinta. E o que a Nossa Senhora vai lhe dizer? Lúcia vai então partilhar conosco mais um pouco sobre Jacinta. E ela começa assim: de novo a Santíssima Virgem se dignou visitar a Jacinta para lhe anunciar novas cruzes e sacrifícios. Deu uma notícia e disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital, que não te torno a ver, nem a meus pais, que depois de sofrer muito morro sozinha, mas que não tenha medo, que me vai lá ela buscar para o céu. E chorando abraçava-me e dizia: nunca mais te torno a ver. Tu lá não me vais a visitar. Olha, reza muito por mim, que morro sozinha. Até que chegou o dia de ir para Lisboa. Sofreu horrivelmente. Abraçava-se a mim e dizia chorando: nunca mais te hei de tornar a ver, nem a minha mãe, nem os meus irmãos, nem o meu pai. Nunca mais hei de ver ninguém. E depois morro sozinha. E a Lúcia então disse-lhe: não penses nisso. Deixa-me pensar, disse a Jacinta, porque quanto mais penso, mais sofro. E eu quero sofrer por amor de Nosso Senhor e pelos pecadores. E depois, não me importo, Nossa Senhora vai-me lá a buscar para o céu. Às vezes, a Jacinta beijava um crucifixo e, abraçando-o, dizia: ó meu Jesus, eu vos amo e quero sofrer muito por vosso amor. Outras vezes dizia: ó Jesus, agora podes converter muitos pecadores, porque este sacrifício é muito grande. Perguntava-me às vezes: e vou morrer sem receber a Jesus escondido? Se me levasse Nossa Senhora quando me for a buscar? Perguntei-lhe uma vez: que vais a fazer no céu? Vou amar muito a Jesus, o Imaculado Coração de Maria, pedir muito por ti, pelos pecadores, pelo Santo Padre, pelos meus pais, irmãos e por todas essas pessoas que me têm pedido para pedir por elas. Quando a mãe se mostrava triste por a ver tão doentinha, dizia: não se aflija, minha mãe, vou para o céu, lá hei de pedir muito por si. Outras vezes dizia: não chore, eu estou bem. Se lhe perguntavam se precisava de alguma coisa, dizia: muito obrigada, não preciso de nada. Quando se retiravam, dizia: tenho muita sede, mas não quero beber. Ofereço a Jesus pelos pecadores. Um dia que minha tia me fazia algumas perguntas, chamou-me e disse-me: não quero que digas a ninguém que eu sofro, nem à minha mãe, porque não quero que se aflija. Um dia encontrei-a abraçando uma estampa de Nossa Senhora e a dizer: oh, minha mãezinha do céu, então eu hei de morrer sozinha? A pobre criança parecia assustar-se com a ideia de morrer sozinha. Para animar, dizia-lhe: que te importa morrer sozinha se Nossa Senhora te vai a buscar? E a Jacinta dizia: é verdade, não me importa nada, mas não sei como é, às vezes não me lembro que ela me vai a buscar, só me lembro que morro sem tu estás ao pé de mim. Neste quinto tema que Lúcia aborda sobre a vida de Jacinta, já depois de Francisco ter morrido, em que parece que ela vai novamente para outro hospital. Ela já esteve no hospital de Vila Nova de Ourém, agora ela vai para outro hospital em Lisboa.
E efetivamente é preciso que ela vá para Lisboa por causa de uma ferida muito grande que ela tem. Ela vai fazer novamente uma outra viagem para Lisboa, para o hospital. Mas o que mais entristecia Jacinta, o que mais a fazia sofrer é que ela iria morrer sozinha. Todos nós vamos morrer sozinhos, de uma maneira ou outra. Nós iremos morrer sozinhos, porque a morte é para cada um de nós apenas essa oportunidade de estarmos diante de Deus e vamos um de cada vez. Mas o que a Jacinta estava aqui a lamentar é que por vezes nós tendo ao nosso lado um pai, uma mãe, um amigo, nesses últimos momentos, antes de darmos o nosso último sopro de vida, e ela acompanhou a morte de Francisco. Francisco teve esse gosto de estar na casa dos pais, ao lado de Jacinta. Então Jacinta sabia exatamente o que lhe esperava. Mas o Senhor aparece e diz que vai ter novas cruzes, novos sacrifícios. E eu lembrei-me logo da vida de Santa Filomena. Nossa Senhora também apareceu-lhe 3 dias antes dela morrer, que ela iria a dizer-lhe que ela iria para o céu, mas que nesses 3 dias ela iria sofrer muito mais. Mas que Nossa Senhora estaria ao lado dela. A vida dos santos continua ao longo do tempo. Santa Filomena é ali, dos primeiros séculos do cristianismo. Uma criança também, 13 anos. Jacinta, nem 10 anos tem. E ela também está diante deste sofrimento. Deste sofrimento que é um pouco diferente do que aconteceu com Filomena. Filomena tinha diante de si a possibilidade de ser imperatriz de Roma, de dar paz à guerra que o imperador de Roma tinha feito contra o país de seus pais, a nação de seus pais. Ela podia ter sido uma imperatriz, a esposa do imperador. Mas ela negou tudo isso porque ela era de Jesus Cristo e ela não podia também adorar outros deuses, porque o imperador, ele tinha outro Deus, outros deuses, como os deuses todos de Roma que eles adoravam. Eu tenho no meu canal 13 dias, a oração de 13 dias, a meditar a história de Santa Filomena. Eu convido todos a meditar essa história com a ajuda do Catecismo de São Pio X. Penso que é uma maneira de nós meditarmos o que estamos a passar nos tempos de hoje, porque estamos a falar de uma menina de 13 anos que rejeitou todos os prazeres da terra, de alegrias, em nome de uma fé, em nome de um amor a Cristo. E nós estamos a falar aqui de Jacinta, e ela podia muito bem rejeitar todos esses pedidos de Nossa Senhora e dizer, já sofri muito. Mas ela pensava em todas aquelas almas que estavam no inferno. E ela precisava fazer mais penitência pelos pecadores. E quis oferecer tudo o que ela pudesse, até mesmo esse desejo que ela tinha, talvez, de morrer juntamente ali na terra dos seus pais. Ela tinha talvez a vontade, o desejo de ter a companhia de Lúcia até o fim, até o último suspiro. E Nossa Senhora pede-lhe isso também. Nossa Senhora pede
a Jacinta que também entregue esse gosto para que com esse gosto que ela ofereça, também a Nossa Senhora salve mais pecadores. Quem sabe um desses pecadores que a Jacinta salvou fui eu mesma e muitos daqueles que estão a me ouvir. Esse sofrimento que Jacinta ofereceu foi por todos nós, os pecadores daquela altura e os pecadores que depois viriam, aqueles que precisavam de penitência, de conversão. O sofrimento de Santa Filomena foi também um momento quando ela sofreu, o imperador quando a fez sofrer os piores castigos em praça pública. Muitos se converteram ao cristianismo, muitos se converteram a Jesus Cristo a ver como aquela menina de 13 anos sofria, padecia aquilo tudo e estava ali, de pé, a padecer tudo aquilo, mas não deixava Jesus Cristo. E foi preciso que o imperador cortasse a cabeça de Santa Filomena, porque nada a demovia da fé em Jesus Cristo. Nada também demovia a fé e a entrega de Jacinta a Nossa Senhora e a Jesus Cristo. Pensamos também na vida da Sãozinha de Alenquer. Já tenho alguns vídeos dedicados a Sãozinha no meu canal, mas quem ler o livro Vou para o Céu, vimos que uma menina também nem chegou aos 18 anos e ela ofereceu a saúde dela, tudo para que a vida dela ofereceu a vida dela pela conversão do pai. O pai era médico, mas estava muito próximo do ateísmo, e a mãe estava sempre doente, e ela resolveu oferecer-se a si mesma pela conversão do pai, para que ele voltasse a ser católico, e também ofereceu pela saúde da sua mãe, para que ela não continuasse a ter aqueles problemas de saúde. E efetivamente, depois que a Sãozinha faleceu, a mãe nunca mais teve aqueles problemas de saúde que tinha de vez em quando, e o pai se converteu. Por vezes, para a conversão das pessoas, é preciso penitência, sacrifício. Mais uma história que comprova que estas almas que se oferecem pelos outros têm realmente os seus frutos, e podemos vê-los na vida destes santos. Ainda hoje, Deus continua a suscitar estes santos e santas da Igreja, esses pequenos santos, crianças, que estão a dar tudo. E nós, será que seremos tão fortes como a Jacinta, que beijando o crucifixo, naquela dor que ela sentia, na dor da sua doença, na dor de saber do que Nossa Senhora lhe tinha pedido ainda para fazer, e ela dizia: "Oh meu Jesus, eu vos amo e quero sofrer muito por vosso amor. Oh Jesus, agora podes converter muitos pecadores, porque este sacrifício é muito grande." Mas havia uma dor em Jacinta, que também, para além de morrer sozinha, também estava a acompanhá-la, que era aquela dor de pensar: será que vou morrer sem receber a Jesus escondido? Se pelo menos Nossa Senhora levasse a Santa Eucaristia. Eu partilhei convosco um decreto quão singular sobre a comunhão, a primeira comunhão e a primeira confissão das crianças. Esse decreto foi feito pela Sua Santidade Papa Pio X. E se forem ver, esse decreto foi promulgado a 8 de agosto de 1910. Se formos pensar na vida de Jacinta, ela nasceu em 1910. A 5 de março de 1910,
em Aljustrel. E esse decreto dizia que as crianças, desde que soubessem pelo menos distinguir o pão normal do pão eucarístico e soubessem o que estavam a comungar, já estavam aptas para comungar. Não precisava saber o catecismo, apenas estivesse preparada no sentido de saber o que estava a comungar e em estado de graça depois de confessar. Por isso eu não compreendo como que naquela altura em que Jacinta tinha tanto esse desejo de comungar e já sabia talvez muito acerca do que estava ali na Eucaristia, porque ela chamava ao pão, aquele pão de Jesus escondido. Então ela sabia muito bem o que estava a tomar. E não percebo que envolvido já tanto tempo, ainda em Portugal, havia paróquias em que achavam que a primeira comunhão era só quando soubesse o catecismo ou tivesse 10 anos. A Lúcia ainda fez a comunhão mais cedo porque ela conseguiu saber o catecismo graças à mãe dela. Mas a Jacinta, já quase 10 anos, tanto amor que ela tinha pela Eucaristia, e parece que ela estava também dentro dessa falta de Jesus, acompanhá-la nesses últimos momentos que ela mais precisava. E então ela dizia: será que Nossa Senhora, quando me vier buscar, me traz esse Jesus escondido? E Lúcia perguntava-lhe: o que vais fazer quando estiveres no céu? E ela disse: eu vou amar muito a Jesus, o Imaculado Coração de Maria, pedir muito por ti, pelos pecadores, pelo Santo Padre, pelos meus pais, irmãos e por todas essas pessoas que têm pedido para pedir por elas. Qual de nós adultos, estando doentes, estando numa cama, cheios de dores, de sentir que a morte está a chegar, vamos dizer, como a Jacinta respondeu a Lúcia: o que vais fazer quando fores para o céu? Jacinta só pensava nos outros, não pensava em si. Ela não queria nem afligir a sua mãe. Vou para o céu. Eu hei de pedir muito por si lá no céu. E depois, sempre com a preocupação de usar todos os momentos pela salvação dos pecadores. Se alguém dizia que se precisava de alguma coisa, ela dizia: não preciso. Mas depois dizia à Lúcia: olha, eu até queria beber alguma coisa, mas vou oferecer essa sede a Jesus pelos pecadores. E depois dizia: não digas à minha mãe que eu sofro. Não quero que ela se aflija. E ela agarrava-se à estampa de Nossa Senhora e dizia: como é que eu hei de morrer sozinha? E a Lúcia confortava: não vais morrer sozinha porque Nossa Senhora vai te buscar. E ela dizia: mas quando lembro que vou morrer sozinha, é mais um sofrimento que eu entrego a Nosso Senhor. Não estares perto de mim é muito difícil para mim. E agora pergunto a cada um de nós, se estivéssemos no lugar de Jacinta, será que estaríamos assim? Com esta graça que a Jacinta teve de se ofertar toda por nós pecadores, pela nossa salvação. Eu sei que é muito difícil para hoje em dia, nós que somos modernos e não gostamos do sofrimento. Mas Jesus, quando veio para a Terra, ele veio para a Terra para morrer. No livro que eu estou a ler da vida de Cristo, de Fu Tongxin, que eu aconselho a todos a ler, o livro é muito difícil de encontrar, é verdade, mas vale a pena ler.
Jesus, quando veio com uma missão de sofrer pela humanidade. Por isso, Nossa Senhora, quando veio pedir a Jacinta que sofresse, uma pobre criança, e ela aceitou tudo. Tudo aceitou pela conversão dos pecadores. E nós? Será que aceitamos o sofrimento do dia a dia, as contrariedades, e oferecemos pela conversão dos pecadores? Por vezes achamos que a mensagem de Fátima fala de coisas futuras, cataclismas, e fala realmente. Jacinta vai lembrar certas coisas, especialmente ela vai ter algumas revelações, vai dar certas revelações, especialmente quando ela estiver em Lisboa, que eu vou tentar depois partilhar convosco. Ela vai falar de certos castigos que irão vir, até mesmo sobre Portugal. Porque apesar de todo esse amor de Nossa Senhora em vir visitar Portugal, será que nós estamos a corresponder à sua mensagem? Nós mesmos, nós, simples leigos, simples fiéis que vamos à missa, o que podemos fazer? Que tal começar a aprender com a Jacinta? É oferecer aquelas dificuldades que nós, por vezes, tanto nos contraria. Aquela dificuldade que nós temos tanta dificuldade em aceitar. Aquela doença, aquela perseguição no trabalho, aquela situação desagradável, humilhante que muitas vezes passamos, ou aquela pessoa doente que está na nossa casa e que está a nos dar tanto trabalho. Nós nem conseguimos sair para dar um passeio porque aquela pessoa precisa tanto de nós em casa. Ou aquele filho, ou aquele esposa, que está tão longe da fé católica e que está quase a se perder no ateísmo ou em alguma seita protestante. E nós podemos fazer. Jacinta nos ensina. Jacinta não andou a pregar pelas estradas de Fátima, nem andou a ir de casa em casa. Ela simplesmente viveu a mensagem de Fátima, os filhos de Nossa Senhora na sua vida, oferecendo todas essas dificuldades a Nossa Senhora pela conversão dos pobres pecadores. Podemos oferecer por aqueles pecadores que nós conhecemos, a começar por nós mesmos, aquelas pessoas, nossas amigas, nossos parentes precisam de conversão. E para aquela pessoa que precisa de nossos cuidados em casa, porque quando nós morrermos, Jesus vai nos perguntar: o que fizemos com aquela pessoa, com aquelas pessoas, com aquelas dificuldades que foram aparecendo na nossa vida? Nós usamos essa dificuldade para blasfemar contra Deus? Ou entregamos a Nosso Senhor e Nossa Senhora e dizemos: é por vosso amor, é pela minha conversão, é pela conversão dos pobres pecadores. Isso é a mensagem de Fátima. Conforme os 3 pastorinhos e a pequena Jacinta nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.